Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Vocês ficarão surpresos de me ouvir anunciar que não pretendo nesta manhã falar-lhes qualquer coisa sobre o Espírito Santo como Consolador. Eu proponho reservar esse tópico para um sermão especial essa noite. Nesse discurso, eu tentarei explicar e reforçar outras doutrinas, as quais eu acredito que estão plenamente ensinadas nesse texto e que eu espero seja de interesse para as nossas almas. O velho John Newton disse certa vez que existiam alguns livros que ele não poderia ler. Eles eram suficientemente bons e sadios, mas, ele disse, eles são livros de baixo valor. Vocês têm que levar muita coisa em consideração antes de obter qualquer valor. Existem outros livros de prata e outros de ouro, mas eu tenho um livro que é um livro de notas de dinheiro, e cada folha é uma nota de imenso valor. Então, eu encontrei esse texto, no qual eu tenho uma nota de um valor tão grande que não poderia contar tudo sobre ela nessa manhã. Eu deveria aguardar algumas horas antes que pudesse desdobrar para vocês o valor total dessa preciosa promessa, uma das últimas que Cristo deu ao seu povo. Eu chamo a atenção de vocês para essa passagem, porque nós encontraremos nela algumas instruções em 4 pontos. Primeiro, referente à verdadeira e própria personalidade do Espírito Santo. Segundo, referente à ação conjunta das gloriosas 3 pessoas na obra da nossa salvação. Nós encontraremos algumas coisas para estabelecer a doutrina da habitação do Espírito Santo nas almas de todos os crentes. E em quarto, nós descobriremos por que a mente carnal rejeita o Espírito Santo. Primeiro, antes de tudo, nós teremos um pouco de instrução com referência à própria personalidade do Espírito Santo. Nós estamos tão acostumados a falar sobre a influência do Espírito Santo e suas sagradas operações e graça, que nós somos capazes de esquecer que o Espírito Santo é verdadeira e certamente uma pessoa, que ele é uma existência, ou, como nós, trinitarianos, usualmente dizemos, uma pessoa na essência da divindade. Eu tenho medo de, ainda que nós não saibamos disso, que tenhamos adquirido o hábito de ver o Espírito Santo como uma emanação que flui do Pai e do Filho, mas não como sendo ele mesmo realmente uma pessoa. Eu sei que não é fácil levar em nossas mentes a ideia do Espírito Santo como uma pessoa. Eu posso pensar sobre o Pai como uma pessoa, porque seus atos são de modo a que eu possa compreender. Eu o vejo pendurar o mundo no éter. Eu o contemplo enfaixando em fraldas um mar recém-nascido, com faixas de trevas. Eu sei que foi ele quem formou as gotas do granizo, quem levou por frente as estrelas pelos seus exércitos e as chamou pelos seus nomes. Eu posso concebê-lo como uma pessoa, porque eu contemplo o que ele opera. Eu posso dar conta de que Jesus, o Filho do Homem, é uma pessoa real, porque ele é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Não é preciso estender por demais a imaginação para retratar o recém-nascido em Belém, ou contemplar o varão de dores conhecendo a tristeza do rei dos mártires, como ele foi perseguido no pátio de Pilatos, ou pregado no maldito madeiro pelos nossos pecados. Nem encontro dificuldade, às vezes, em visualizar a pessoa de meu Jesus sentado em seu trono no céu, ou cingido de nuvens e usando o diadema de toda a criação.
chamando a terra para julgamento e convocando-nos para recebermos nossa sentença final. Mas quando eu tenho que tratar com o Espírito Santo, suas operações são tão misteriosas, seus feitos são tão secretos, seus atos são tão distantes de qualquer coisa que tenha sentido e do corpo, que eu não posso tão facilmente alcançar a ideia de ele ser uma pessoa, mas uma pessoa ele é. Deus, Espírito Santo, não é uma influência, uma emanação, uma corrente de alguma coisa fluindo do Pai, mas ele é uma pessoa tão real como Deus Filho ou Deus Pai. Eu tentarei um pouco nessa manhã estabelecer a doutrina e mostrar-lhes a verdade dela, que Deus, o Espírito Santo, é na verdade uma pessoa. A primeira prova nós vamos coletar na piscina do Santo Batismo. Deixe-me mergulhá-lo, como tenho mergulhado outros, na piscina agora velada, mas que eu desejaria que estivesse sempre aberta aos olhos de vocês. Deixe-me levá-los à fonte batismal, onde os crentes põem para si o nome do Senhor Jesus. E você me ouvirá pronunciar as solenes palavras: eu te batizo em nome do Pai. Marque, no nome, não nos nomes, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Qualquer um que seja batizado pela verdadeira forma registrada nas Escrituras tem que ser um trinitariano. De outro modo, o seu batismo é uma farsa e uma mentira, e ele próprio é achado em um enganador e um hipócrita diante de Deus. Como o Pai é mencionado, como o Filho mencionado também, o é o Espírito Santo. E o todo é somado como uma trindade em unidade, mas como já foi dito, não os nomes, mas o nome, o glorioso nome, o nome de Jeová, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixe-me lembrar-lhes que a mesma coisa acontece cada vez que vocês se dispersam dessa casa de oração. Ao pronunciar a bênção solene de encerramento, nós invocamos em vosso benefício o amor de Jesus Cristo, a graça do Pai e a comunhão do Espírito Santo. E assim, de acordo com a maneira apostólica, nós fazemos uma manifesta distinção entre as pessoas, mostrando que nós acreditamos que o Pai é uma pessoa, que o Filho é uma pessoa e que o Espírito Santo é uma pessoa. Se não houvessem outras provas nas Escrituras, eu penso que essas seriam suficientes para qualquer homem sensato. Ele veria que se o Espírito Santo fosse uma mera influência, não seria mencionado em conjunção com dois a quem nós confessamos serem pessoas próprias e verdadeiras. Um segundo argumento se levanta do fato de que o Espírito Santo tem feito diferentes aparições sobre a terra. O grande Espírito tem se manifestado ao homem. Ele tem tomado uma forma, assim que, conquanto ele não tenha sido contemplado pelos homens mortais, ele tem assim velado na aparência em que ele tem sido visto, tanto quanto aquela aparência estava ligada pelos olhos de todos que o contemplassem. Você vê Jesus Cristo, nosso Salvador? Há o Rio Jordão, com seus barrancos em rampa e seus graciosos salgueiros na sua margem. Jesus Cristo, o Filho de Deus, desce até a corrente de água, e o santo João Batista o mergulha nas ondas. As portas do céu estão abertas, uma miraculosa aparição se apresenta. Uma forte luz brilhou do céu, mais brilhante que o sol em toda a sua grandeza. E descendo em uma torrente de glória, vem alguma coisa que vocês reconhecem como sendo uma pomba. Ela pousa em Jesus, ela senta sobre sua sagrada cabeça, e como os antigos pintores punham um halo em volta da testa de Jesus, assim o Espírito Santo derramou uma resplandecência em volta da face daquele que veio cumprir toda a justiça. E, portanto,
começar com a ordenança do batismo. O Espírito Santo foi visto como uma pomba, para marcar sua pureza e sua gentileza. Ele desceu como uma pomba vindo do céu, para mostrar que é somente do céu que ele desce. Essa não é a única vez em que o Espírito Santo se manifestou em uma forma visível. Veja aquele agrupamento de discípulos junto em um cenáculo. Eles estão esperando por alguma bênção prometida, e paulatinamente ela virá. Ao som de um forte vento, ele enche toda a casa onde eles estão sentados, e atônitos, eles olham à sua volta, imaginando o que vai acontecer em seguida. Logo aparece uma forte luz, brilhando sobre a cabeça de cada um deles. Línguas de fogo posam sobre suas cabeças. O que eram essas maravilhosas aparições de ventos e labaredas, senão uma demonstração do Espírito Santo em sua própria pessoa? Eu digo que o fato de uma aparição manifesta que ele tem que ser uma pessoa. Uma influência não pode aparecer. Um atributo não pode aparecer. Nós não podemos ver atributos. Nós não podemos contemplar influências. O Espírito Santo, portanto, tem que ser uma pessoa. Uma vez que ele foi visto por olhos mortais e desceu à percepção da compreensão mortal. Outra prova vem do fato de que, nas Escrituras, qualidades pessoais são atribuídas ao Espírito Santo. Primeiro, deixe-me ler para vocês um texto no qual é dito que o Espírito Santo tem entendimento. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, você lê: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aqui você vê um entendimento. Um poder de conhecimento é atribuído ao Espírito Santo. Agora, se existem aqui algumas pessoas cujas mentes são de tão absurdas compleição que eles deveriam atribuir uma qualidade a uma outra pessoa, e se falaria de uma mera influência tendo entendimento, então eu abandono todo o argumento. Mas eu acredito que todo homem racional irá admitir que quando se diz que alguma coisa tem entendimento, ela tem que ter uma existência, ela tem que de fato ser uma pessoa. No capítulo 12, versículo 11 da mesma epístola, você vai encontrar uma vontade atribuída ao Espírito Santo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, individualmente. Portanto, está claro que o Espírito Santo tem uma vontade. Ele não vem de Deus simplesmente na vontade de Deus, mas ele tem uma vontade própria dele mesmo, que é de sempre guardar a do infinito Jeová, mas é, contudo, distinta e separada. Portanto, eu digo que ele é uma pessoa. Em outro texto, poder é atribuído ao Espírito Santo, e poder é uma coisa que só pode ser atribuído a uma existência. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, está escrito: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Eu não preciso insistir sobre isso, porque é autoevidente que onde quer que você encontre entendimento, vontade e poder, você deve encontrar também uma existência. Não pode ser um mero atributo, não pode ser uma metáfora, não pode ser uma influência personificada, mas tem que ser uma pessoa. Mas eu tenho uma prova que, talvez, lhes dirá mais que qualquer outra.
atos e necessidades são atribuídos ao Espírito Santo. Portanto, ele tem que ser uma pessoa. Você lê no primeiro capítulo do livro de Gênesis que o Espírito pairava sobre a terra, quando tudo era ainda desordem e confusa. Esse mundo já foi uma massa de matéria caótica. Não havia ordem. Era como o vale das trevas e da sombra da morte. Deus, o Espírito Santo, abriu as suas asas sobre a terra, semeou nela as sementes da vida. Os germes dos quais todos os seres nasceram foram implantados por ele. Ele impregnou a terra de modo que ela se tornou capaz para a vida. Agora, só pode ter sido uma pessoa que pôs ordem na confusão. Tem que ter sido uma existência que pairava sobre esse mundo e fez dele o que ele é agora. Mas nós não lemos nas Escrituras alguma coisa mais do Espírito Santo? Sim, nos disseram que santos homens do passado falavam na medida em que eram movidos pelo Espírito Santo. Quando Moisés escreveu o Pentateuco, o Espírito Santo moveu a sua mão. Quando Davi escrevia os Salmos e dedilhava doce música em sua harpa, era o Espírito Santo quem dava aos seus dedos aqueles movimentos angelicais. Quando Salomão derramava de seus lábios as palavras dos provérbios de sabedoria, ou quando ele versejava os cânticos do amor, era o Espírito Santo que dava a ele palavras de conhecimento e hinos de causar êxtase. Ah, e que fogo foi aquele que tocou os lábios do eloquente Isaías? Que mão foi aquela que veio sobre Daniel? E que poder era aquele que fez Jeremias tão queixoso em sua profunda tristeza? E que foi aquilo que deu asas a Ezequiel e o fez como uma águia subir para mistérios muito alto e ver o poderoso desconhecido além do nosso alcance? Quem foi que fez de Amós, o vaqueiro, um profeta? Quem ensinou o rude Ageu a pronunciar suas sentenças trovejantes? Quem mostrou a Abacuque os cavalos de Jeová marchando através das águas? Ou quem acendeu as chamejantes eloquência de Naum? Quem fez Malaquias encerrar o seu livro com o sussurro da palavra maldição? Quem foi, em cada um desses casos, a não ser o Espírito Santo? E não seria necessário uma pessoa quem falou nessas e através dessas antigas testemunhas? Nós temos que acreditar. Nós não podemos evitar de acreditar. Quando nós lemos que homens santos da antiguidade falavam na medida em que eles eram movidos pelo Espírito Santo. E quando foi que o Espírito Santo deixou de ter influência sobre o homem? Nós descobrimos que ele ainda trabalha com seus ministros e com todos os seus santos. Abra em Atos e você vai encontrar o que o Espírito Santo disse. Separem-me Paulo e Barnabé para a obra. Eu nunca ouvi falar de um atributo dizendo tal coisa. O Espírito Santo disse a Pedro: vá ao centurião, e ao que eu purifiquei, não chames de coisa imunda. O Espírito Santo levou embora Felipe, depois de ter ele batizado o eunuco, e o carregou para outro lugar. E o Espírito Santo disse a Paulo: tu não irás àquela cidade, mas tornarás para uma outra. E nós sabemos que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo quando lhes foi dito: vós não mentiste para homens, mas para Deus. Novamente, o poder que sentimos todos os dias, que somos chamados a pregar aquele encanto maravilhoso que torna os nossos lábios tão potentes, aquele poder que nos dá pensamentos que são como aves vindas de uma região distante, não as naturais da nossa alma. Aquela influência que eu sinto de modo estranho, que se não me dá poesia e eloquência, me dá um poder que nunca antes eu senti e me eleva acima dos meus semelhantes, aquela majestade com a qual ele veste seus ministros. Até no meio da batalha eles gritam: ahá, como o cavalo de guerra de Jó,
e se movem como leviatãs na água. Aquele poder que nos dá força sobre os homens e faz com que eles se sentem e ouçam como seus ouvidos estivessem acorrentados, como se eles estivessem encantados pelo poder de alguma varinha mágica. Esse poder tem que vir de uma pessoa. Ele tem que vir do Espírito Santo. Mas as Escrituras não dizem, e nós não sentimos, queridos irmãos, que é o Espírito Santo quem regenera a alma? É o Espírito Santo que nos estimula. É a vós, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne. Vós vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Colossenses capítulo 2, versículo 13. É o Espírito Santo quem distribuiu o primeiro germe de vida, nos convencendo do pecado, da justiça e julgamento que virão. E não é o Espírito Santo que, depois que a chama é acendida, ainda assopra com o alento da sua boca e a mantém viva? Seu autor é seu mantenedor. Pode-se dizer que o Espírito Santo quem luta dentro da alma dos homens, que é o Espírito Santo quem os traz para dentro do lugar de delícias que é o Calvário. Pode-se dizer que ele faz todas essas coisas e ainda não é uma pessoa? Pode-se dizer, mas tem que ser dito por tolos, porque nunca pode ser considerado um homem sábio aquele que considerar essas coisas possíveis de serem realizadas por outra, senão por uma pessoa gloriosa, uma divina existência. Permitam-me lhes dar uma nova prova, e eu darei por terminado. Certos sentimentos são atribuídos ao Espírito Santo, que só podem ser compreendidos somente sobre a suposição de que ele seja realmente uma pessoa. No 4º capítulo de Efésios, versículo 30, diz que o Espírito Santo pode ser entristecido. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Em Isaías capítulo 63, versículo 10, diz que o Espírito Santo pode ser envergonhado, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Santo Espírito, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Em Atos capítulo 7, versículo 51, se lê que o Espírito Santo pode ser resistido. Homens de dura cerviz e incircunciosos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. E no 5º capítulo, versículo 9 do mesmo livro, você vai encontrar que o Espírito Santo pode ser tentado. Nós somos informados que Pedro disse a Ananias e Safira: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Agora, essas coisas não poderiam ser emoções para serem atribuídas a uma qualidade ou emanação. Elas têm que ser entendidas como relacionadas a uma pessoa. Uma influência não pode ser entristecida. Tem que ser uma pessoa para que possa ser entristecida, contristada ou resistida. E agora, queridos irmãos, eu acho que tendo estabelecido por completo a questão da personalidade do Espírito Santo, permita-me agora, com a maior seriedade, imprimir sobre vocês a absoluta necessidade de estar firmes na doutrina da Trindade. Eu conheci um homem, ele é agora um bom ministro de Jesus Cristo, e acredito que ele o era antes de ter virado os olhos para a heresia. Ele começou a duvidar da gloriosa divindade do nosso bendito Senhor, e por anos ele pregou a doutrina heterodoxa, até que um dia aconteceu de ele ouvir pregando um velho ministro muito excêntrico sobre o texto. Mas ali o glorioso Senhor nos será grandioso. Fará às vezes de rios e correntes largas, barco de remo nenhum passará por eles. Navio grande por ele não navegará. Seu cordame está solto. Eles não podem bem firmar o mastro. Eles não podem abrir as velas.
Agora, disse o velho ministro, vocês abandonam a Trindade, e o seu cordame estará solto. Vocês não podem firmar os seus mastros. Uma vez abandonada a doutrina das três pessoas, o cordame todo se foi. Seu mastro, que devia ser um suporte para sua embarcação, é um esqueleto descalcificado e treme. Um evangelho sem a Trindade. É uma pirâmide construída sobre o seu pico. Um evangelho sem a Trindade. É uma corda de areia que não pode se sustentar. Um evangelho sem a Trindade. Então, certamente, Satã pode derrotá-lo. Mas, dê-me um evangelho com a Trindade, e o poder do inferno não poderá prevalecer contra ele. Nenhum homem poderá despedaçá-lo mais do que uma bolha dividir uma pedra, ou uma pluma dividir ao meio uma montanha. Apegue-se ao pensamento das três pessoas, e você terá a medula de toda a divindade. Apenas conheça o Pai, e conheça o Filho, e conheça o Espírito Santo como sendo um, e todas as coisas parecerão claras. Essa é a chave de ouro para os segredos da natureza. Esse é o fio de seda para os labirintos do mistério. E quem compreende isso, cedo compreenderá tanto quanto aos mortais é dado saber. Agora, para nosso segundo tópico, a ação unida na obra da nossa salvação. Olhe para esse texto e você vai encontrar todas as três pessoas mencionadas. Eu, que é o Filho, orarei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador. Aí estão as três pessoas mencionadas, todas elas fazendo alguma coisa para a nossa salvação. Eu orarei, diz o Filho. Eu enviarei, diz o Pai. Eu consolarei, diz o Espírito Santo. Agora vamos, por uns poucos momentos, discorrer sobre esse tema maravilhoso. A unidade das três pessoas com vistas ao grande propósito da salvação dos eleitos. Quando Deus no início criou o homem, Ele disse, façamos o homem. E não vou fazer, mas façamos o homem à nossa semelhança e imagem. Elohim em aliança. Disse um ao outro, tornemo-nos de maneira unida o Criador do homem. Portanto, em antiguidades há muito passada, na eternidade eles disseram, vamos salvar o homem. Não foi o Pai quem disse, vou salvar o homem. Mas as três pessoas conjuntamente disseram em um consenso, vamos salvar o homem. Para mim é uma fonte de doce conforto pensar que não é uma pessoa da Trindade que está engajada com a minha salvação. E não é simplesmente uma pessoa da divindade que promete que vai me redimir, mas é um glorioso trio de pessoas. E os três declaram de maneira unida, nós vamos salvar o homem. Agora observe aqui que se fala de cada pessoa como desempenhando um papel separado. Eu orarei, diz o Filho, isso é intercessão. Eu enviarei, diz o Pai, isso é doação. Eu confortarei, diz o Espírito Santo, isso é influência sobrenatural. Se fosse possível para nós vermos as três pessoas da Trindade, contemplaríamos um deles diante do trono com as mãos estendidas, clamando dia e noite. Ó Senhor, até quando? Veríamos alguém cingido de urim e tumim, pedras preciosas, nas quais estão escritos 12 nomes das tribos de Israel. Nós o contemplaríamos clamando ao seu Pai. Não se esqueça das suas promessas, não se esqueça da sua aliança. Nós o ouviríamos fazer menção das nossas mágoas e continuar falando das nossas tristezas e em nosso benefício, porque Ele é o nosso intercessor. E nós poderíamos contemplar o Pai, e não o veríamos como um desinteressado e indolente espectador da intercessão do Filho, mas o veríamos de ouvidos atentos, ouvindo cada palavra de Jesus e concedendo cada petição. Onde está o Espírito Santo enquanto isso?
Ele está deitado sem fazer nada? Ah, não. Está flutuando sobre a terra. E quando ele vê uma alma desgastada, ele diz: venha Jesus, que ele lhe dará descanso. Quando ele contempla um olhar cheio de lágrimas, ele enxuga as lágrimas e alerta o que chora a buscar conforto na cruz. Quando ele vê o crente jogado pela tempestade de sua alma, ele toma a proteção de sua alma e fala a palavra de consolação. Ele ajuda-o de coração quebrado e sara as suas feridas. E sempre em sua missão de misericórdia, ele voa em volta do mundo, estando presente em todos os lugares. Veja como as três pessoas trabalham juntas. Portanto, não diga: eu sou grato ao Filho, tal como deveria ser. Mas Deus, o Filho, não salva você, mas Deus, o Pai. Não imagine que Deus, o Pai, é um grande tirano e que Deus, o Filho, teve que morrer para torná-lo misericordioso. Não foi para fazer o amor do Pai para com o seu povo. Oh, não! Um ama tanto quanto o outro. Os três estão trabalhando em conjunto no grande propósito de resgatar os eleitos da condenação. Mas você deve notar outra coisa no texto que mostrará a abençoada unidade dos três, as promessas de uma pessoa pelas outras. O filho diz: eu orarei ao Pai. Muito bem. Os discípulos podem ter dito: nós podemos crer em você para isso, e ele lhes enviará. Você vê, aqui está o Filho sinalizando uma ligação no nome do Pai. Ele lhes enviará um outro Consolador. Há uma ligação que diz respeito ao Espírito Santo também. E ele habitará para sempre convosco. Uma pessoa fala pela outra. E como poderiam, se existisse qualquer desentendimento entre elas? Se um quer salvar e o outro não, eles não poderiam prometer pelo outro. Mas a tudo que o Filho disser, o Pai dá ouvidos. Qualquer coisa que o Pai promete, o Filho Santo opera. Portanto, os três juntos mutuamente prometem um em nome do outro. Existe uma ligação com três nomes apensos: Pai, Filho e Espírito Santo. Por três coisas imutáveis, bem como por duas, o cristão está em segurança além do alcance da morte e do inferno. Uma trindade de seguranças, porque existe uma trindade de Deus. Amém.